Qual o papel do analisando em seu próprio tratamento? Esse foi o tema que eu escolhi. Em outros termos, qual é o papel que o paciente desempenha dentro do processo de análise? Essa é uma pergunta muito recorrente. Muitas pessoas, me perguntam, alguns dos meus alunos, têm exatamente essa dúvida. Porque quando nós falamos da análise, a análise não ocorre só a partir de uma via, não ocorre só a partir dos esforços do analista. Eu sempre digo aos meus alunos, você não é um xamã, você não é um mágico, você não é alguém que lida com matéria sem vida, que vai modelar simplesmente aquilo que do outro lado está numa situação passiva. Não é bem assim que ocorre. Eu quero discutir nesse vídeo propriamente o papel, como é que o analisando o paciente pode ajudar dentro do processo da sua própria melhora. Para começarmos a falar sobre esse tema, eu vou enumerar 3 obrigações, 3 pontos cruciais que o paciente deve propriamente realizar a partir das suas próprias forças. Esses 3 pontos que vou elencar é exatamente aquilo que é feito do paciente para o analista, do paciente para o próprio tratamento psicanalítico. Nós podemos começar pelo primeiro ponto. Esse ponto é o ponto da verdade, da autenticidade. Embora não exista uma verdade universal, é necessário que dentro da análise exista pelo menos o amor à verdade, o amor à busca por aquilo que, num sentido mais particular, é crucial para que se desvendem aí os conflitos mais básicos de determinada pessoa. Para facilitar, o que eu estou querendo dizer é que, como primeiro ponto, o analisando deve falar tudo aquilo que sinceramente ocorre no seu íntimo. Deve confessar ao analista tudo aquilo que está acontecendo dentro do registro psíquico, mental. Tudo aquilo que está acontecendo como pensamento, como fantasia, como vontade. Em outros termos, para que o analista possa ajudar, ele necessariamente precisa saber o que está acontecendo intimamente. Quais as intenções, quais os pensamentos, quais as situações inconscientes que começam a aflorar dentro do processo de análise. Por isso, a autenticidade, ser verdadeiro para o analista, é o primeiro ponto para termos uma análise positiva, uma análise com um êxito evidente, com um êxito possível de ser mensurado no final do tratamento. Então esse é o primeiro ponto, falar a verdade, ser autêntico e descortinar-se para o outro, para o analista. O segundo ponto é vencer as suas próprias resistências. Nesse sentido, o analisando, aquele que está na situação ali, da pessoa analisada, ele precisa, frente às interpretações, frente às insinuações que vêm do analista, do ambiente analítico, ele necessita lutar contra suas resistências. Muitas das interpretações,
muitos dos diálogos que ocorrem dentro da terapia vão mexer com parte dessas resistências. E é normal, por um certo tempo, o próprio paciente lutar contra uma verdade que começa a se tornar mais clara, começa a se tornar mais evidente no nível da sua consciência. Mas entendam que as resistências que podem aparecer como sintomas, podem aparecer como fantasias, atos falhos, precisam ser entendidos pelo analisando e ele deve combater parte dessas resistências. Como é que se combate? Ele tem que ser autêntico também consigo próprio ao ponto de admitir que a interpretação feita pelo analista parece ter tocado em algo verdadeiro, algo doloroso, algo difícil de ser admitido, mas o analista tocou em algo que precisa ser pensado de uma forma mais clara. Isso é um esforço em prol de vencer as resistências. O terceiro ponto está intimamente ligado, a essa questão de vencer as resistências. Após vencer as resistências e saber a matriz real de seus conflitos, o que inconscientemente estava gerando os sintomas, elementos neuróticos na personalidade, não basta só saber, não basta a análise revelar, trazer à consciência aquilo que estava inconsciente. Aí entra o terceiro ponto, que é exatamente o ponto do analisando lutar contra a tendência à inércia, a ficar parado, ou seja, ensimesmado diante das interpretações. À medida que ele perceba aquilo que estava inconscientizado, nesse terceiro ponto, o indivíduo terá que lutar para mudar parte da sua vida, para fazer algumas mudanças no nível da sua consciência, no nível de suas atitudes e comportamentos, que passem a justificar esses insights, que passem a justificar uma nova consciência que se torna possível como perlaboração, como algo que leva a uma ressignificação. Agora, entendam que o processo não é fácil. Falando desse terceiro elemento, podemos dizer que é um elemento muito complicado, porque muitas vezes a análise entra num processo de impasse em que o indivíduo se torna cônscio de seus conflitos mais inconscientes, começa a perceber aquilo que leva a ele ter certos impulsos, certos comportamentos estranhos. Ele começa a notar a motivação inconsciente, a raiz, a causa daquilo que gerava os fenômenos chamados de secundários, aquilo que gerava essas formações substitutivas. Nós chamamos de formações substitutivas esses sintomas, algo que substitui o que foi reprimido. E o processo de análise tem como meta, e muitas vezes consegue atingir a meta, de descortinar, de levar o indivíduo a ter contato com aquilo que gerava toda a sintomatologia. Mas, como eu disse, só a interpretação vinda do analista não basta. Aí entra o papel do analisando, nesse terceiro ponto, é de fato lutar para colocar um modelo novo na sua vida. Lutar para se ajudar. O indivíduo não pode ser passivo, acreditando que o analista fará tudo sozinho. Esse é um clamor um pouco infantil que nós ouvimos de muitos de nossos pacientes.
O senhor me garante de que daqui a algumas sessões eu estarei bem? O psicanalista não pode garantir nada. O psicanalista não pode ter uma previsão taxativa em relação a algo que precisa ser também produzido pelo analisando. O que normalmente eu respondo é que ele pode estar bem de acordo com a energia, com a força que ele irá colocar dentro do processo de melhora. De alguma maneira, 50% fica para análise, para o analista, e 50% para o analisando. É ele que deve buscar, dentro desse processo de autoanálise, se conhecer mais profundamente. E a autoanálise, ela passa pelo percurso desses 3 pontos que eu elenquei. O indivíduo precisa falar a verdade, ser sincero, expor, colocar de forma autêntica aquilo que está acontecendo internamente, falando de seus pensamentos, de suas vontades, mesmo as fantasias mais treslocadas precisam ser verbalizadas, precisam ser ditas ao analista. Como segundo ponto, ele deve lutar contra as resistências. Resistências que podem aparecer como vergonha, como medo de se expor e de ser julgado adversamente pelo analista. O indivíduo terá que vencer essas resistências, terá que entender que para se compreender mais profundamente, vai ter que perceber o sentido dessas interpretações. Toda a dinâmica da análise levará o indivíduo a uma nova verdade em relação a si próprio e em relação também aos outros. Por isso, vencer as resistências não é o elemento mais simples, né, desse processo. Na verdade, é o elemento mais complicado. Por quê? Porque nós temos muitos motivos inconscientes para ficar apegado à doença, à neurose. Daí, então, vencer as resistências significa ser honesto ao ponto de perceber que aquele conflito que estava inconsciente começa a ficar mais claro e, por isso, possível de ser vencido. E como terceiro ponto, o indivíduo deve passar, da percepção nova para a ação. Ele não deve ficar só com a ideia daquilo que ele aprendeu de novo, com a revelação de motivos inconscientes que vieram à tona pelo tratamento. Isso não é o bastante. É o início. O indivíduo ganha insights, aprende coisas, que estavam escondidas por meio do recalque, mas depois da análise levar à consciência aquilo que estava inconsciente, entra aí o elemento talvez mais vital, importante para a cura psicanalítica, que é o esforço do analisando em mudar partes da sua vida, em mudar partes dos seus comportamentos, das suas atitudes, de gerar um processo de introspecção positiva mais aguda. Ou seja, o indivíduo deve se autoanalisar, deve tentar compreender por que certos sintomas geram um prazer que o levam ao não buscar a verdadeira cura, o verdadeiro processo de libertação. Ou seja, esse terceiro ponto toca na questão de que o paciente, num estado mais agudo de autopercepção, ele é capaz de abandonar o ganho secundário e conseguir uma cura genuína, um processo de amadurecimento que o leve à superação daquilo que atravancava a sua vida mental, o seu progresso como pessoa. Eu vou parar por aqui. No próximo vídeo eu falo sobre o papel do analista dentro desse processo, de análise. Eu comecei pelo papel do analisando porque
você que quer começar a fazer análise, você que quer ser ajudado, precisa entender que o começo do processo está em você. A terapia só será positiva, só terá êxito se você se esforçar a ser alguém diferente do que é neste momento. Um abraço e até a próxima vez.